No Tibete, muitos jovens, homens e mulheres procuram a tutela de um mestre espiritual a fim de ingressar no tradicional caminho monástico e tornam-se monges. Alguns desses discípulos, sendo muito elevados, são dispensados pelo mestre, que declara nada mais a ter a ensiná-los. São discípulos com espíritos que precisam de um guia ainda mais adiantado. E a tais discípulos é recomendado o despertar de uma fascinante criatura, o mítico Widan, uma espécie de divindade tutelar do panteão tibetano. Esses seres criados pela mente, sejam divindades, gênios ou demônios, são chamados de tupas. Os Widan são tupas visíveis ao seu criador, mas existem muitos tupas invisíveis circulando por aí. São as criaturas nascidas das mentes individuais e circulam em meio às multidões. Alguns protetores, outros até assombrações, pois a natureza dos tupas depende muito do pensamento que dão origens às suas aparições. Vou explicar de novo. O tupa é uma criatura que, pelo menos em teoria, é materializada pelo pensamento humano e que deve servir ao seu criador. Eles tiram a energia dos seus criadores para viver. Imagine que você tem um poder de concentração e meditação tão forte a ponto de seus pensamentos tomarem forma física. Uma escritora chamada Alexandra David Neal, após ter tido experiência pessoal com um tupa, afirma que essas criaturas de nossa imaginação trazem consigo algumas consequências. Isso porque, depois de formada, essa entidade tem vontade própria, se desenvolve como qualquer indivíduo. Assim, como uma criança obedece seus pais na infância e depois passa a ter uma vida própria ao se desenvolver, o tupa, em pouco tempo, passa a demonstrar certos traços de rebeldia. Como lhes faltam conceitos básicos de humanidade, podem se tornar agressivos, machucando ou até matando seus criadores. Alexandra Neal, que viveu até os 101 anos, foi uma das muitas mulheres do Império Britânico que viajaram sozinhas para o misterioso Oriente e deixaram relatos escritos das viagens. Ela não só viajou por grande parte do Tibete no século XIX, como também seguiu meticulosamente a religião e os ensinamentos daquele povo na qual ela conviveu. O ritual mais surpreendente envolveu a criação do que os tibetanos chamavam de tupa, o fantasma gerado pela mente. Os monges advertiram ela que esses filhos de nossa mente podiam, algumas vezes, ser perigosos e incontroláveis. Só que, ela acabou persistindo na experiência. Longe de todo mundo, Alexandra se fechou e começou a se concentrar, após ter estabelecido como alvo de sua tupa a imagem de um monge gordo e de baixa estatura. Um homem do tipo inocente e alegre, de acordo com as suas próprias palavras. Depois de conseguir o resultado surpreendente, ela começou a tratar o novo companheiro como uma pessoa humana no seu apartamento. Quando Alexandra saía para cavalgar, essa entidade acompanhava ela. Da cela, ela olhava por cima do ombro e via o tupa. Muitas vezes, ele até mesmo se dedicava a fazer várias ações comuns aos viajantes, que a própria Alexandra não ordenava. Como resultado das experiências, outras pessoas que entravam em contato com a Alexandra começaram a ver o tupa, confundindo ele com um ser humano qualquer. Nesse ponto, o tupa mudou completamente para pior. A aparência dele parecia mais maligna. No entanto, quando ela decidiu eliminar ele da mente, a erradicação demonstrou ser tão difícil quanto a criação. No seu livro Magic and Mystery in Tibet, Alexandra relata os 6 meses de luta árdua que se seguiram, até que a criatura, fruto de sua própria imaginação, pudesse finalmente desaparecer. Em uma das páginas do seu livro, uma frase se destaca: "Não há nada de estranho no fato de eu ter criado a minha própria alucinação. O mais interessante é que, nesses casos de materialização, outras pessoas conseguiam ver o fantasma de minha mente." Bom, na maioria das vezes, o tupa desaparece quando o seu criador morre. Mas ainda assim, existem relatos de criaturas cujo poder de criação foi tão forte que sobreviveram a isso. A existência dos tupas poderia explicar muitos casos sobrenaturais. O bicho-papão, por exemplo, pode ser nada mais nada menos do que a criação da mente de uma criança durante a noite, no escuro. Já percebeu que você passa a se sentir vigiado ao ler ou ouvir alguma história de terror que realmente te assusta?
E se por acaso, nesse estado você esteja criando um tupa de forma inconsciente e esteja a um passo de materializar os seus medos? E se os fantasmas sejam apenas tupas incompletos, materializados pela força do pensamento humano? Ou então os amigos imaginários das crianças solitárias não sejam tupas manifestados pela vontade de ter alguém para brincar? Imagine uma mansão antiga, onde crimes foram cometidos. Ela fica abandonada. Os moradores da vizinhança temem o local por causa do seu passado. Em seguida, o inconsciente coletivo começa a gerar projetos de tupas na mansão. Não são completos, apenas borrões da imaginação. Os tupas então começam a aparecer em relances para alguns que os confundem com fantasmas. O local, depois de um tempo, acaba ficando conhecido por isso e é alimentado pelas forças do pensamento. Por fim, o local passa a ser, entre aspas, assombrado. Enquanto alguém estiver acreditando e mentalizando, o local permanecerá sendo um local de manifestação incompleta de tupas. O que eu tô querendo dizer é que não é preciso apenas do pensamento para a manifestação final, e sim todo um ritual para que o tupa tome forma física. Existem lendas que afirmam que um grupo de 20 monges conseguiram criar um tupa imortal após meditarem por quase 10 anos. Agora pense comigo. Se apenas 20 monges conseguiram criar um tupa imortal, imagine então um núcleo de cerca de 10.000 pessoas ou 100.000. A internet ajuda bastante a espalhar a ideia do tupa, assim fazendo ele tomar uma forma mais rápida do que antes. O Slenderman, como alguns sabem, foi uma lenda inventada, criada por um grupo de jovens e divulgada na internet. E hoje, muitas pessoas acreditam que ele realmente exista. Essa crença de existência do Slenderman pode muito bem fazer com que ele de fato exista. Por isso, mesmo alguns tendo certeza de que ele não exista, ainda assim há casos de pessoas que juram de pé junto que viram a criatura. O experimento Philip. Já ouviu falar? Eu vou resumir o máximo possível aqui. Esse experimento consistia em criar um indivíduo a partir de uma história fictícia. Havia um grupo de parapsicólogos, e eles, desde o início dessa experiência, buscavam provar que os fantasmas eram na verdade obra de nossa mente. Esse experimento deu certo, e eles conseguiram criar esse indivíduo, que no caso se chamava Philip, por isso o nome do experimento. Eles provaram que essa ideia de que os fantasmas são na verdade a manifestação da nossa imaginação. Philip, nessas experiências, sabia responder apenas o que estava na biografia dele. Quando perguntavam algo que não estava lá, ele não sabia responder. Muita gente por aí afirma que quem estava nessa experiência não era Philip, e sim outra entidade que estava se passando por ele. Depois de ter ouvido tudo isso, e estiver com certo receio de dormir, o que fazer para se livrar da possível presença da entidade? Assim como é difícil criar esses seres, é difícil se livrar deles. Especialistas nesse assunto tomam as seguintes medidas. Medite no tupa que você criou para chamá-lo até você. Isso pode levar algum tempo, dependendo do quão independente ele se tornou. Faça isso num espaço escuro e calmo. Imagine o tupa dentro de um círculo branco diante de você. Isso pode encorajar a aparição dele, dando então um espaço específico para ele estar. Concentre-se em reabsorver ele na sua mente. Várias visualizações ajudam a fazer isso, tais como desmanchar o tupa camada por camada, da mesma maneira que você o construiu, ou imaginar o tupa como se estivesse se dissolvendo e se movendo para você um pouco de cada vez. Ele pode desaparecer na sua frente à medida que você visualiza esse processo. Mantenha a sessão meditativa pelo tempo em que você se sentir confortável e saudável. Talvez você não consiga reabsorvê-lo na primeira sessão de meditação e seja preciso repetir o processo por várias sessões até se livrar completamente dele. Tudo isso fica cada vez mais difícil caso você tenha criado ele com base no medo, pois ele muito possivelmente terá as mesmas características nas quais foi baseado. Medo gera medo. A criatura tende a não ser muito simpática, sabe? Depende muito do modo que você o criou. Se você não conseguir reabsorver o tupa com esforço concentrado, procure a ajuda de um monge budista ou de um perito espiritual, que seja experiente em formas de pensamento. Muitos acham que os tupas morrerão no final das contas por conta própria,
se for negada a energia a eles na forma de crença por seus criadores, como dito lá no começo do vídeo. Não acredite nele e ele ficará cada vez mais fraco. Ainda não temos certeza quanto à questão do poltergeist ser ou não um tipo de tulpa. Em geral, poltergeists são criados quando crianças traumatizadas externam seus traumas. Então nos parece que o resultado disso seria uma forma pensamento. Mas às vezes, outros espíritos se comportam como poltergeists, então fica difícil apontar a diferença. O que sabemos mesmo é que o tulpa não se conecta a nada, como faz o espírito. Não há ossos para queimar ou objetos mal-assombrados para destruir. É difícil saber a extensão da influência de um tulpa e o grau das possibilidades em que somos suscetíveis à intenção dos pensamentos de outras pessoas, maldições ou obsessões. Mas precisamos estar cientes de como a nossa energia psíquica é essencialmente criativa e poderosa. Uma pequena frase milenar budista pode resumir o poder de nossas criações mentais. Nós somos o que pensamos.